Ana, hoje quais são os principais desafios da diversidade e inclusão nas empresas e a sua implementação? Bom, o principal desafio é que isso não seja apenas uma bandeira, né, e que a gente traga isso, na verdade, como uma condição natural do nosso dia a dia. O respeito nas relações entre as pessoas é o principal canal, né, de qualquer relação de trabalho. E o desafio num processo de recrutamento e seleção é que isso seja focado no processo. E a relação de um processo bem estabelecido é imparcialidade, seja ela estabelecida sobre qualquer parâmetro nessa etapa tão importante na carreira de qualquer colaborador. Hoje, como funciona o processo seletivo dentro da empresa? O processo seletivo ele tem um foco muito grande na questão de habilidade e competência. Então, o olhar das nossas selecionadoras ele é dedicado em relação a isso. Perfeito. E hoje cargos de liderança têm uma certa dificuldade, principalmente quando a gente fala na questão de diversidade. Como funciona para vocês, de que maneira e como tem sido o resultado? Bom, a gente nunca pode atribuir a sorte, mas sim a uma história, né? Hoje a ANEEL tem a honra, né, e pode dizer isso com o legado que ela tem. Hoje, 63% da nossa liderança é feminina. E isso é um legado construído durante anos. 72% do nosso corpo de funcionários são mulheres. E isso, naturalmente, durante os seus anos, essas mulheres vão se formando e a carreira delas vai acabar gerando no corpo de liderança. Então, isso para nós é um orgulho, sem dúvida nenhuma. Hoje, como tem respondido essa parte das lideranças na diversidade e inclusão? Como têm sido os resultados? Tem funcionado bem para vocês? O tema de inclusão é um tema característico do nosso segmento. E isso é um ponto onde a gente não tem só como uma característica do nosso negócio, e isso não é uma questão só de ter, mas é importante a gente falar e conscientizar, e a gente adota aqui comitês para isso, e esses comitês são formados de 60 pessoas, então a ANEEL hoje é formada por 11 mil funcionários, então é importante que a gente traga esse tema sendo discutido e vivo, para que essas pessoas possam trazer, na realidade, quais são os pontos sensíveis dessa comunicação. E aí, a partir dessas discussões, a gente consegue trazer a conscientização desses temas e quais são as adaptações que precisam ser feitas na comunicação do dia a dia. Porque muitas vezes o ponto de desconforto não é tratado e isso, ao longo do tempo, passa a ser um ponto de dor ou um ponto sensível na instituição ou propriamente na cultura. Hoje a inclusão de PCDs, pessoa com deficiência, ela gera geralmente dificuldades e até polêmicas, né? Como que tem sido essa parte de inclusão, mas não só no processo seletivo, justamente na gestão dessas pessoas dentro da empresa? Bruno, o ponto de inclusão, de uma forma geral, a gente sempre tem que olhar, acima de tudo, como a questão do respeito, né? Porque se a gente olhar qualquer tipo de inclusão, todo mundo é diferente sobre algum aspecto, né? Não só por uma questão da questão física, muitas vezes até da questão de forma de pensamento, sobre a sua origem, né, sobre a sua característica religiosa. Então, o nosso exercício aqui como companhia, e sem dúvida nenhuma como liderança, e aí a liderança pelo exemplo, esse é o grande exercício nosso, independente da tua diferença, seja ela qual for, é sempre ter uma escuta ativa, sempre um respeito sobre aquilo que o outro contribui, e aquele colaborador, e quando a gente fala colaborador, não é uma nomenclatura, porque de fato ele colabora sobre o negócio, ele precisa ser respeitado. Se ele colabora, é porque ele agrega no nosso exercício. Então, ele precisa ter essa participação, e não ser isso uma questão de cota, né? A gente não traz essa referência dentro da companhia. Isso para a gente não é tratado dentro da companhia como cota. Certo, perfeito. Queria agradecer a sua entrevista, agradecer o seu tempo. Muito obrigado, Ana. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade.